Olá, o meu nome é Juarez e eu moro no Rio Grande do Sul. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu com meu tio há muito tempo atrás, nos meados de 1960. Nessa época, tudo era muito complicado. Uma criança, ou até mesmo um adolescente, ter acesso à educação como se tem hoje em dia era quase impossível. Apesar de a grande maioria não dar valor a isso, tendo como objetivo principal ir para a escola encontrar com a galera, naquela época era diferente. Só tinha acesso à educação quem tinha posses. O que não era o caso do meu tio. Então, desde muito novo, meu tio já tinha a obrigação de trabalhar para ajudar no sustento da casa. Quando criança, suas obrigações eram no campo, na lavoura da família. Depois que completou maioridade, meu tio entrou para a construção de casas, um ajudante de pedreiro. E em um dia, um amigo convidou meu tio para ajudar na construção na casa de um coronel da região, em uma fazenda mais afastada. E é claro que meu tio aceitou na hora. Dia e hora combinados, e lá foram eles. Depois de muito tempo de estrada, chegaram a uma estradinha de terra que levava a tal fazenda. Levaram mais ou menos 1h30 de estrada de chão batido, até que passaram por umas casinhas e algumas barraquinhas. E era ali que sempre iam depois do serviço jogar uma sinuca, tomar umas pingas e jogar a conversa fora. Enfim, chegaram na fazenda e foram recebidos pelo capataz da fazenda e logo apresentados ao coronel. E assim foram passadas todas as instruções sobre a tal obra. O coronel queria um outro piso na casa principal, um segundo andar. Porém, a primeira coisa que fizeram foi um alojamento para passarem as noites depois do serviço, já que até esse ponto eles ficavam na casa principal do coronel. E os dias correram normalmente, e todo final de dia era o bar do Sr. Macedo, um senhor muito simpático e educado, regado a muitos jogos, muitas conversas e cachaça à vontade. Depois do alojamento pronto, as equipes se dividiram em fazer um poço em uma parte do quintal onde ficavam as ferramentas, já que era ali que passava um veio de água, e também por ser coberto, que caso chovesse, assim a obra não teria problemas. E a outra equipe deu início nas obras da construção do segundo andar da casa. Semanas se passaram, e tudo corria muito bem, até que em uma noite, depois de passarem mais um final de dia bebendo e jogando, todos estavam no alojamento quando ouviram alguns barulhos estranhos vindo de fora do alojamento. Até aí, ninguém se preocupou, pois poderia ser o capataz da fazenda fazendo a sua ronda noturna. Então, eles olharam pelas frestas da madeira para ver do que se tratava. E para espanto de todos, não era o capataz, e sim uma criatura vinda do inferno. Uma criatura horrível, coberta de pelos negros, presas e garras enormes, de pé, bem diante do alojamento. E aquela criatura se jogou com tudo sobre a porta, que só não veio abaixo porque todos os homens ali estavam segurando a porta pelo lado de dentro. Então, um cheiro de carniça insuportável tomou conta do lugar, e aquilo ficou lá, rodeando o alojamento e buscando uma forma de entrar ali. Porém, não conseguiu e foi embora. No dia seguinte, era só esse o assunto, sobre o que era aquilo, o que queria e coisas do tipo. Todos falaram com o capataz e com o coronel, que a princípio não acreditaram muito, mas devido ao desespero de todos ali presentes, começaram a acreditar. Então, o coronel deu a ordem ao capataz de juntar alguns homens e armar uma tocaia caso aquilo voltasse. E assim foi feito. Mas nada aconteceu nas noites seguintes, e tudo correu normalmente. E em um desses dias de mais um final de expediente, meu tio foi até o bar do Sr. Macedo buscar uma pinga e alguns mantimentos para o alojamento que já estava no fim. E viu que tinha um cara muito estranho arrumando uma confusão com o Sr. Macedo. Meu tio, óbvio, pela amizade que tinha com o Sr. Macedo, se meteu e expulsou o tal cara do bar, que saiu fazendo ameaças e que aquilo não ficaria assim. Mas meu tio não deu a mínima. O Sr. Macedo então agradeceu ao meu tio. Meu tio se despediu e voltou para o alojamento. Passaram-se alguns dias, até que em uma quinta-feira, aquele monstro voltou e novamente o terror tomou conta do local. Porém, graças a Deus, mais uma vez aquilo não conseguiu invadir o alojamento. Então, todos começaram a bolar um plano de capturar aquela coisa. Então tiveram a ideia de trocar de lugar.
Ao invés de ficarem no alojamento, eles iriam ficar na Casa das Ferramentas, o mesmo local onde tinha um poço, que era muito fundo, e uma vez que aquela criatura caísse ali, não teria escapatória. Era um plano arriscado, mas aquilo tinha que ter um fim. Então, pediram algumas armas ao coronel para proteção, e os outros se armaram com facões, foices e tudo que dava para usar como arma. Todos estavam dispostos a pôr um fim naquele terror. E quando caiu a noite, todos deixaram as luzes do alojamento acesa e foram para o barracão, deixando tudo apagado. E por volta de meia-noite, surgiu na escuridão aquela criatura saindo de dentro da mata e parando bem na porta do alojamento. E ficou parada, de pé, como se pressentisse alguma coisa. Mas seu instinto assassino falou mais alto e aquilo partiu com tudo para cima da porta, botando ela abaixo. E lá do barracão ficaram escutando aquela coisa quebrando tudo. Então decidiram que chegara a hora de enfrentar aquela coisa. Então, os que estavam com armas de fogo ficaram no fundo do barracão com as suas armas apontadas para ser a primeira linha de frente. E os outros nas laterais do barracão com seus facões e foices. Então acenderam as luzes internas e começaram a fazer barulhos. E deu certo, pois aquela coisa percebeu e foi direto para o barracão com tudo, destruindo a porta e invadindo o lugar. Na mesma hora, todos que estavam armados descarregaram suas armas. E aquele combustível que levou assim que entrou, pois não esperava por aquilo, deu uma balançada e caiu no tal poço. E aquela coisa ficou lá caída dentro do poço e gemendo de dor pelos tiros que acabara de levar. Todos no lugar comemoraram e foram ver o que era aquilo. Um ser enorme, coberto de pelos e com uma cara de cachorro. E um dos presentes falou: "Isso é um lobisomem." Então tiveram a ideia de acabar com aquilo e pôr um fim matando aquela criatura. E já iam dar mais alguns tiros quando esse mesmo rapaz falou: "Tiro não resolve. Essa maldição não terá fim. Temos que tacar fogo nisso." E assim fizeram. Pegaram alguns galões de gasolina usada nas máquinas e jogaram sobre aquilo. Na hora que um ia acender um fósforo, aquela coisa olhou bem no fundo dos olhos do meu tio, como se olhasse sua alma e pedisse por ajuda. Meu tio não sabia o porquê, mas decidiu intervir e não permitir que aquilo acontecesse. Claro que isso gerou uma confusão enorme entre todos ali presentes, dizendo que meu tio estava louco, pois deixar um monstro daquele vivo, era certo que aquele iria voltar e se vingar matando todo mundo. Então meu tio disse: "Fiquem calmos. Ele não consegue mais sair daí. Está muito ferido. E se for realmente um lobisomem, precisamos saber quem é essa coisa. Então, amanhã decidimos o que fazer." Muito a contragosto, todos aceitaram, mas deixaram bem claro que se aquilo tentasse sair dali ou algo parecido, não teria mais conversa. Meu tio então também acatou essa decisão, e todos ficaram em volta do poço até o dia seguinte. Quando amanheceu o dia, todos se aproximaram e, para surpresa de todos, deitado no fundo do poço, estava o Sr. Macedo, o senhor gentil e dono do bar. Rapidamente, todos retiraram ele de lá de dentro, muito sujo, sem roupas e ferido por alguns tiros, mas ainda vivo. Ele chorava muito, não pela dor dos tiros, mas pela dor da maldição e o mal que ele tentara contra todos ali presentes. Que ele não pediu por isso, que ele não queria fazer nada daquilo, e explicou que em certas noites ele sente uma dor de cabeça horrível, e que apaga e não se lembra de mais nada, e que sempre acorda em lugares estranhos, tendo alguns pequenos flashes da noite anterior. E se ele estava ali, naquela situação, algo de muito de ruim teria acontecido. E ele, chorando muito, pedia 1000 perdões. Claro, todos ali prestaram socorro, porque uma coisa é você matar uma criatura, algo que você desconhece. Outra coisa é você matar alguém que você conhece. Depois disso tudo, ninguém nunca mais ouviu falar no Sr. Macedo. Ele fechou sua barraca e simplesmente sumiu. Algumas pessoas dizem que ele saiu no meio da noite, dizendo ir para a casa de algum parente que estava muito doente. Claro que isso era mentira, mas resolveram não comentar sobre o real motivo, e assim deixando essa história para lá. Bom, essa é a história que meu tio conta até hoje, quando rola aquelas histórias entre a família. A história do dia em que meu tio salvou um lobisomem. Boa noite.